Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips, e se você ainda não for inscrito no nosso canal, já te peço aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa seu like aí no vídeo, quando você deixar seu like, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também, entrega aquele lembrete, graças a Deus batemos o lembrete do canal aí mais uma vez. Os palpites também gravamos quase todos, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 20 de novembro de 2023, segunda-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui às nossas análises, vamos lá para a segunda Liga da Grécia. 10 horas da manhã, temos a equipe do Nick Volos e o Make Donix. Vamos analisar aqui os jogos. O Nick Volos, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Make Donix, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um, perdeu um, empatou 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, por ambas marcam. O Nick Volos, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Macedonix, jogando fora de casa os últimos 5, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Nick Volos está na terceira colocação com 15 pontos. Em 7 jogos fez 13 gols e sofreu 4. Já o Macedonix está na sexta colocação aqui no grupo de rebaixamento com 10 pontos. Em 7 jogos fez 9 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é a vitória do Nick Volos, o Martin Goemé na partida. Vamos aqui agora para o Campeonato Europeu Sub-21. 11 horas da manhã, temos a equipe da Grécia e Portugal. Vamos analisar aqui os jogos. A Grécia, os últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Já Portugal, os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A Grécia, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 jogos e perdeu 2 também. Já Portugal, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Grécia está na segunda colocação com 8 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols e sofreu 5. Já Portugal está na primeira colocação com 12 pontos. Em 4 jogos fez 16 gols, sofreu apenas 1 até agora. Minha análise para essa partida é Martin Goemé, o vitória da equipe de Portugal. Vamos aqui agora para a Alemanha, na Liga Regional Oeste. 3 horas da tarde, temos a equipe do Paderborn 2 e o Lipstad. Vamos analisar aqui os jogos. O Paderborn, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 jogos e perdeu 2 também. Já o Lipstad, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. O Paderborn, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Lipstad, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Paderborn está na 10ª colocação com 19 pontos. Em 15 jogos fez 29 gols, sofreu 24. Já o Lipstad é o vice-lanterna aqui do grupo, na 17ª colocação com 11 pontos. Em 14 jogos fez 19 gols e sofreu 30. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Paderborn, o Martin Goemé na partida. Voltando lá para o Europeu Sub-21. 3 horas da tarde também, temos a equipe de País de Gales e Dinamarca. Vamos analisar aqui os jogos. País de Gales, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe da Dinamarca, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 jogos e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. O País de Gales, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Já a Dinamarca, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O País de Gales está na primeira colocação com 8 pontos. Em 4 jogos fez 7 gols e sofreu 5. Já a Dinamarca está na terceira colocação com 5 pontos. Em 3 jogos fez 4 gols e sofreu 3. Minha análise para essa partida é Martin Goemé, o ambas equipes marcam. Vamos aqui agora para a Eurocopa. 4h45 da tarde, temos a equipe da Albânia e Ilhas Faroé. Vamos analisar aqui os jogos. A Albânia, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já a Ilhas Faroé, os últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. O último confronto das equipes foi ambas marcam. A Albânia, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a Ilhas Faroé, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A Albânia está na primeira colocação com 14 pontos. Em 7 jogos fez 12 gols e sofreu 4. Já a Ilhas Faroé está na 5ª colocação com apenas 1 ponto. Em 7 jogos fez 2 gols e sofreu 13. Minha análise para essa partida é a vitória da Albânia, o Martin Goemé na partida.
Ainda aqui na Eurocopa, 4h45 da tarde também, temos a equipe da Eslovênia e Cazaquistão. Vamos analisar aqui os jogos. A Eslovênia, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Cazaquistão, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. O último confronto das equipes foi ambas marcam. A Eslovênia, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1 jogo. Já o Cazaquistão, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Eslovênia está na segunda colocação com 19 pontos, em 9 jogos fez 18 gols e sofreu 8. Já o Cazaquistão está na terceira colocação com 18 pontos, em 9 jogos fez 15 gols e sofreu 10. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Eurocopa, 4h45 da tarde também, temos a equipe de Irlanda do Norte e Dinamarca. Vamos analisar aqui os jogos. A Irlanda do Norte, os últimos 5 jogos, perdeu 4 e só venceu apenas 1. Já a Dinamarca, dos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A Irlanda do Norte, jogando em casa, os últimos 5, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já a Dinamarca, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Irlanda do Norte está na quinta colocação com 6 pontos, em 9 jogos fez 7 gols, sofreu 13. Já a Dinamarca está na primeira colocação com 22 pontos, em 9 jogos fez 19 gols, sofreu 8. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe da Dinamarca, por mais de 1,5 na partida. E para encerrar nossos jogos, ainda aqui na Eurocopa, 4h45 da tarde também, temos a equipe da Ucrânia e Itália. Vamos analisar aqui os jogos. A Ucrânia, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe da Itália, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A Ucrânia, jogando em casa, os últimos 5, venceu 2, empatou 3 jogos. Já a Itália, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A Ucrânia está aqui na terceira colocação com 13 pontos, em 7 jogos fez 11 gols e sofreu 8. Já a Itália está na segunda colocação com 13 pontos também, em 7 jogos fez 16 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, ambas as equipes marcam. Então galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Eurocopa temos a equipe da Irlanda do Norte e Dinamarca. Coloquei a Dinamarca para marcar mais de 0,5 gol na partida. Ainda aqui na Eurocopa também temos a equipe da Albânia e Ilhas Faroé. Coloquei o resultado final, vitória da Albânia. Ainda aqui na Eurocopa também temos a equipe da Ucrânia e Itália. Botei a Itália para marcar mais de 0,5 gol na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,81. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve para ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixe seu like no vídeo, que se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.